Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, terça-feira, dia 13 de junho, eu tenho a alegria de estar tão perto de você através do programa A Voz do Pastor. Ontem eu tive a alegria de presidir a Santa Missa na comunidade Santo Antônio, na cidade de Timbiras. Foi uma participação tão bonita deste povo de Deus que tem muito amor a Santo Antônio. Hoje estarei na paróquia de Santo Antônio, em Codó. Quero enviar um abraço a tantas pessoas que estão celebrando Santo Antônio. A comunidade Macaúba, município de Coroatá, em Peritoró e tantos lugares. Quase todas as paróquias têm sempre uma capela destinada a Santo Antônio, este santo tão popular, conhecido no mundo inteiro. Vamos então agora meditar o evangelho de hoje, que é Mateus 5, 13 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Querido irmão e querida irmã, hoje o Evangelho nos apresenta duas imagens muito importantes e simples. A imagem do sal e a imagem da luz. O sal que dá sabor, mesmo em pouca quantidade. Aliás, o sal só serve se for colocado na medida certa e se ele também penetrar no alimento, se ele desaparecer no alimento. Quanto mais a gente tempera uma carne com antecedência, quanto mais ela vai ficar gostosa, porque o sal penetrou, deu aquele sabor, mas ao mesmo tempo desapareceu. Assim é o cristão. O cristão está no mundo para dar sabor, dar sentido, como foi que aconteceu com Santo Antônio, este monge que dedicou a sua vida para pregar o Evangelho e por onde passava ele atraía as multidões, porque era um homem de palavra, era um homem de ação. A outra imagem é da luz, a luz que não pode ficar escondida, porque ela tem que ficar no lugar visível, se espalhar. Também as nossas ações. Esse exemplo é o contrário do sal. O sal tem que desaparecer. A luz, não. Ela tem que brilhar. Ela tem que iluminar. Por isso que o bem que a gente faz, com certeza ele vai se espalhando por tantos lugares. Santo Antônio é um santo muito querido pelas seguintes razões. A primeira, como eu já falei, ele era um grande pregador do Evangelho. Ele
conhecia as Sagradas Escrituras e fazia com que a palavra de Deus penetrasse na vida das pessoas. Mas Santo Antônio também era um pregador muito corajoso. Ele não tinha medo de criticar os poderosos. Quando um poderoso queria corrompê-lo, ele não perdoava. Ele não aceitava presentes de quem queria suborná-lo. Ele denunciava a opressão contra os pobres. Daí, outra grande característica de Santo Antônio era a preocupação com os pobres, para que os pobres não fossem explorados e não passassem fome. Devemos recordar hoje a campanha da fraternidade deste ano, que é justamente dar-lhes vós mesmos de comer. Devemos nos perguntar como cada dia nós podemos ajudar as pessoas a saírem da situação de fome, de dependência, da pobreza. Quantas pessoas vivem buscando um auxílio para fazer um tratamento fora? Quantas vezes a gente vê iniciativas comunitárias, as pessoas pedindo ajuda para alguém fazer tratamento fora? Então isso é um desafio e nós temos que continuar lutando para que a saúde seja cada vez mais melhorada na nossa região, a fim de que as pessoas possam, quanto mais fácil o acesso, mais rápido o tratamento. E por último, Santo Antônio, ele também sempre pregava a Eucaristia. Ele foi um grande defensor, testemunhou a fé na Eucaristia, que é o alimento de cada um de nós cristãos, para que a gente possa aprender a partilhar com aqueles que necessitam. Por isso, então, neste momento, eu quero pedir a Deus, pela intercessão de Santo Antônio, para que nós todos possamos, inspirados na palavra de Deus, aprender a repartir o pão de cada dia, o pão do nosso saber, o pão da nossa fé com os irmãos. E vamos agora então pedir a Deus que abençoe o alimento. Se você estiver nesse momento na sua cozinha, volte a sua mão para os seus alimentos. Se você estiver na sua casa, aponte a sua mão para onde tiver o seu alimento e diga: Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes alimentos que temos aqui na nossa despensa, na nossa mesa, pela intercessão de Santo Antônio. Ele, com a pregação e o exemplo, distribuiu o pão da vossa palavra e o alimentou aos pobres. Fazei, ó Deus, que estes alimentos recordem a quem os se alimentar ou distribuir, que vós sois Pai de todos e quereis que todas as famílias tenham o pão em suas mesas. Ninguém passe fome no nosso país, no mundo inteiro. Aumentai a nossa fé em vós e o nosso amor e carinho para com todos os necessitados, por Cristo nosso Senhor. Que Deus abençoe a você e até amanhã, se Deus quiser.